Fala galera, aqui quem fala é o Michael, seja muito bem-vindo a essa videoaula e hoje eu vou te mostrar na prática como que você pode fazer a formatação ABNT de um documento dentro do Word. Então essa habilidade é muito importante para que você possa formatar o seu TCC, formatar um trabalho escolar, redigir um contrato ou mesmo uma proposta comercial. Se você não sabe o que é ABNT, a ABNT é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela é responsável pela padronização de várias questões aí do nosso dia a dia. Então é o seguinte, eu vou pular aqui uma linha, eu vou utilizar aqui um comando para poder gerar um texto automaticamente. Então esse comando vai ser o rand, e aqui eu vou pedir que tenha 20 parágrafos e cada parágrafo vai ter o equivalente a 3 frases. Vou fechar aqui parênteses, vou pressionar a tecla Enter e o Word vai gerar para mim automaticamente aqui esse texto, ok? Então, como você pode observar, eu tenho aqui 3 páginas. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pressionar a tecla Ctrl T no meu teclado, T de tudo, para que eu possa selecionar todo o meu texto. Então pensa aí que o seu TCC tem 30 páginas, para você não ter que selecionar tudo, você pode utilizar aí a tecla Ctrl T. A primeira coisa que eu vou fazer é a seguinte, aqui no grupo fonte, a fonte inicial aqui é a fonte calibre, no entanto, quando a gente fala de ABNT, só tem 2 fontes que a gente pode utilizar, que vai ser a fonte Arial ou a fonte Times New Roman. Qual que é a diferença de uma para outra? A fonte Arial, você vai ter mais páginas, enquanto que a fonte Times New Roman, você vai ter menos páginas, tá? Mas você pode utilizar qualquer uma das duas. Eu particularmente gosto de utilizar mais Arial. Bom, o tamanho aqui eu vou colocar o tamanho 12. Na cor, você vai deixar aqui automático, que é o padrão, então assim, nada de utilizar vermelho, verde, roxo, tá? Sempre você tem que deixar aqui no automático. E uma outra coisa aqui importante também é o seguinte, com relação aqui às margens, com relação aqui o parágrafo, a gente precisa aqui fazer a separação de 1,25. Existem 2 maneiras de fazer isso. Você pode fazer isso manualmente ou você pode fazer através de uma ferramenta. Então, se eu fosse fazer manualmente, eu iria clicar aqui no primeiro parágrafo e se eu pressionar a tecla Tab, aquela que fica em cima do Caps Lock, ele faz exatamente essa separação de 1,25. O problema é que eu teria que fazer isso absolutamente para todos os parágrafos. Então pensa o trabalho que vai ser você fazer isso para 30, 40 ou mais páginas. Então eu vou te mostrar como que você pode utilizar uma ferramenta para que ele faça isso automaticamente em todos os parágrafos. Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou dar um Ctrl T novamente para poder selecionar tudo, aí eu vou vir aqui nesse botãozinho. Bom, aqui nessa janela, no alinhamento, ele está aqui à esquerda, eu tenho aqui outras opções, eu vou selecionar aqui a opção justificada, que é a opção que você precisa selecionar. E aqui, o recuo do parágrafo é justamente nessa opção, então aqui está nenhum, você vai colocar aqui na primeira linha e vai deixar aqui com 1,25. Com relação aqui ao espaçamento entre linhas, a gente precisa deixar também aqui com 1,5, então caso o seu não esteja, caso esteja aqui simples, duplo, você precisa deixar aqui com 1,5. Vou clicar aqui em OK, e aí como você pode observar, ele já criou aqui essa margem automaticamente para todos os parágrafos, ok? Bom, uma outra coisa aqui também que a gente precisa fazer é o seguinte, vou vir aqui no menu Layout, e aqui você precisa conferir o tamanho do seu documento. Então se certifique que está no tamanho aqui A4, que é o padrão aqui da ABNT. A orientação você precisa deixar retrato, então nada de deixar a folha deitada, tá? Isso não é aceito pela ABNT, então tem que ser retrato. E aqui nas margens a gente vai fazer o seguinte, eu vou clicar aqui em margens personalizadas e aqui na margem superior eu vou colocar 3, na margem inferior vai ficar 2, na margem esquerda fica 3 e na margem direita fica 2. Aí eu vou clicar aqui em OK. Já tenho aqui as margens configuradas e por fim eu vou fazer o seguinte, eu vou retornar aqui no menu página, aliás, vou vir aqui no menu inserir, vou vir aqui em número de página para que eu possa inserir aí a numeração de páginas nos meus documentos. Então vou vir aqui fim da página, vou selecionar aqui a terceira opção, ó, número sem formatação, opção 3, e aqui especialmente para o número da página, você vai fazer o seguinte, você vai selecionar, lá no menu página inicial, aqui você precisa inserir a fonte Arial no tamanho 10, ok? Então para o texto você vai utilizar o tamanho 12, mas para a numeração de página você precisa utilizar o tamanho 10. Feito isso, vou dar 2 cliques aqui, fora, e está pronto aqui a formatação. Aqui no título, inclusive, é importante que você tire aqui esse recuo, tá? Então para o título não pode ter.
E eu vou fazer o seguinte, para poder finalizar aqui no título, vou selecionar aqui todo o conteúdo, vou clicar nessa ferramenta, vou pedir aqui todas as letras em maiúsculas e vou colocar aqui negrito. E aí está pronto a formatação do nosso documento. Então, como você pode observar, a gente mexeu aqui na fonte, no tamanho, no alinhamento, no parágrafo e também aqui inserimos a numeração de página em todas as páginas. Então, é claro que assim, na prática mesmo, se a gente estivesse falando de um TCC, existem mais configurações que são necessárias, mas aqui eu quis te passar o essencial que você vai utilizar aí para a maioria dos projetos acadêmicos, ok? Então é importante, se você estiver configurando aí um TCC, que você veja o manual que normalmente é entregue pela universidade, para que você veja aí todas as outras, as demais configurações que precisam ser feitas. Espero que você tenha gostado desse vídeo, deixa o seu like, se não for inscrito aqui no canal já se inscreve, muito obrigado e até a nossa próxima aula.